Então, dentro do cenário, dentro do que se apresenta, como a gente sabe que o Mário não vai atrás de treinadores novos, digamos assim, né, de treinadores estrangeiros que sejam descobertos, como descobriu o Botafogo o Arthur Jorge, como o Flamengo trouxe o Jesus, o Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, Fortaleza trouxe o Vojvoda. O Mário não vai atrás disso aí. O Mário ele quer conhecer o cara, já sabe, tem que saber, tem que ser um pouquinho do mais do mesmo. Então, dentro desse cenário, eu acho que é uma boa escolha. Eu prefiro o Milito sobre o Renato Gaúcho e sobre o Dorival? Sim. Eu acho que é uma escolha melhor, eu acho que é uma novidade, eu acho que você traz algo diferente do que já existe da panela do futebol brasileiro. Eu acho que o Milito tem muito mais possibilidade. Né? Dá uma renovada. Você chama o Milito para ser o treinador do seu time, ele não conhece ninguém daqueles caras. O Pedrosa está fazendo careta aqui. Porque eu lembro muito bem do trabalho do Milito no ano passado, que as finais, as chegadas às finais não foram chegadas maravilhosas não, meu amigo. O Gabriel Milito, ele fez um trabalho que, obviamente, se você for olhar de forma geral, tu vai falar assim, porra, esse cara chegou em 2 finais, de Copa do Brasil e de Libertadores. Obviamente, ele tem mérito nessa situação. Mas eu via um time do Atlético Mineiro bem pobre de ideias, inclusive... Cruzamentos. Exato, e dependência clara do Hulk. O Hulk é um jogador extra-classe. Mas eles fizeram um jogo muito bom contra o Fluminense. Fizeram, muito por quê? Bom. Porque muito bom. No meio do ano, o que o Milito fez? Ele pediu 2 contratações. O Fausto Vera, que foi um jogador que podia jogar Libertadores, e o Daverson chegou também. O Daverson joga contra o Fluminense, e ele é o cara do jogo contra o Fluminense. Ele fez os 2 gols. Exato. Mas o Atlético martelou muito, né? Sentiu, hein? O Atlético martelou muito. Teve o jogo contra o River Plate também, que o Atlético... jogou demais na Libertadores. Foi uma exibição de almanaque. Muito por conta do Daverson também. Quando o Milito perdia esses 2 jogadores que jogavam o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro caía muito de rendimento. E por que eu lembro disso? Porque o Atlético Mineiro, coincidentemente, enfrentou o Vasco na semifinal. Sim, mas são 2 jogadores importantes são, mesmo, né? Claro que são. O que eu tô falando é... Pra mim, o retrato do trabalho do Milito na reta final foi o jogo contra o Botafogo. Um time que tava com 11 contra 10, que não tinha ideias pra furar o bloqueio, que tinha Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, o próprio Daverson, Fausto Vera, cara, Bernard. Era um time muito qualificado. Guilherme Arana, Bataglia, Lianco. Um time bom pra caramba, melhor do que o que o Fluminense tem hoje em dia. Com um jogador a mais. Com um jogador a mais. E o Atlético Mineiro não tinha ideia pra furar o bloqueio do Botafogo. Mas é melhor o Milito, Dorival ou Renato? Eu prefiro o Dorival. Eu acho o Milito uma escolha Dorival, melhor do que o do Dorival Renato. É muito melhor. Mas o Milito não é essa Coca-Cola toda, não. Não, também não acho essa Eu acho o Dorival... toda. Eu falei que eu acho uma opção melhor. Eu gosto mais do Dorival. Outros 2. Acho o Dorival. Cadê a Raíza? A Raíza tá aí com a gente? Dorival tá acima pra mim. Eu vou Dorival perguntar tá a Raíza logo aí, só pra gente fechar esse assunto aí. Boa noite pra Raíza Simplício. Oi, Raíza, tudo bem? A Raíza é fã também do Dorival, hein? Vamos ver o que ela vai falar. Raíza, tudo bem? Você pro Fluminense, não é pro Flamengo não, tá? Você prefere... Raíza vai falar que prefere o Diniz, quer ver? Você prefere o Milito, Renato Gaúcho ou o Dorival? Raíza, tudo bem? Fala, Ilan, Pedrosa, Papa, galera que tá acompanhando aí com querida? a gente. Sem dúvida nenhuma, o Fernando Diniz seria uma opção muito melhor para o Fluminense. Não, concordo com ela. O elenco, tem história no Fluminense, né? Ganhou o Libertadores. Ela tá engraçadinha, né? Libertadores, enfim. É ídolo. Muita bola lá contra o Manchester City, dominou, colocou o City na roda, enfim. Mas eu concordo com o Pedrosa, Oilan. Eu acho que o trabalho do Gabriel Milito no Atlético Mineiro não foi um bom trabalho, apesar de ter chegado nas 2 finais que ele chegou. Eu acho que era um trabalho realmente muito dependente do Hulk, em algumas situações ali do Daverson também. Era um Atlético muito pobre de ideias, não tinha alternativas. Inclusive, o jogo da final, né, da Libertadores, ele evidencia muito isso. O Atlético Mineiro teve a vantagem ali desde o primeiro minuto de jogo e não soube aproveitar isso de maneira nenhuma durante a partida, né? E vale lembrar que o Galo, por conta dos resultados ruins no Campeonato Brasileiro, Ilan, teve ameaçado ali na reta final, tá? Verdade. Por pouco ele não caiu. As últimas rodadas. Na última rodada, Se salvou na última rodada, se não me engano, tá?
Enfim, Sim, sim. Ele não foi curti muito o pro trabalho do confronto Milito. com o Atlético Paranaense, né? E os dois tinham possibilidade de cair no confronto. O Atlético, claro, ele tinha que perder o jogo para cair e tinha que acontecer alguns outros resultados. Mas eu acho que se ele tivesse perdido, ele teria caído, porque dependia do Fluminense vencer o Palmeiras fora de casa, que era uma coisa muito improvável, só que aconteceu. Então o Atlético Mineiro, se tivesse perdido o jogo em Minas, né? Tô com uma atleticana aqui confirmando pra gente, lembrei disso aqui agora. O Atlético tivesse perdido, teria caído. Jogou em Minas, aí todo mundo achava remota a chance, porque o Fluminense tinha ganhado o Palmeiras lá. Só que o Fluminense ganhou. Então, assim, o Atlético foi para essa última rodada sem poder perder o jogo. E aí rebaixou o Atlético Paranaense. Exatamente, exatamente. E entre os citados aí hoje, né, eu acho o Dorival uma melhor opção para o Fluminense, pelos trabalhos recentes do Dorival, pelo fato do Dorival ser um cara também muito agregador, um cara muito bom de vestiário, né? O Renato, eu gosto do Renato, já falei várias vezes aqui que eu gosto muito do Renato, mas nesse momento eu acho que o Dorival seria uma melhor opção. Ô, Elan, eu tenho informação também de que o Fluminense chegou a falar com o Crespo, tá? O Crespo e o Milito, inclusive, eles têm o mesmo staff, né? É o mesmo grupo de empresários que gera a carreira tanto do Crespo quanto do Gabriel Milito. Eu tive a informação de que o Fluminense chegou a perguntar, fazer uma consulta pelo Crespo, mas por decisão do próprio Fluminense não avançou em nenhuma conversa com o Crespo até o momento, tá? Se concentrou realmente mais nessa situação aí do Gabriel Milito, Ilan. Legal, tá. Vocês quase me convenceram, tá? Eu gosto de voltar atrás quando alguém me convence. Sim. Né? Eu ouço os argumentos. O quê? Que o Diniz é uma boa? Não. O dia da mentira, ele tá todo engraçadinho hoje, né? Mas assim, eu continuo achando o Milito uma opção interessante, né? Perto do que eu temi que pudesse acontecer. Mas sim, eu acho que o Dorival é no mínimo uma opção tão boa quanto. Tá? Eu só não quero condenar o Milito, eu discordo da Raíza quando ela fala que o trabalho não foi bom do Milito no Atlético. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Mas sim, né, o argumento aqui do Pedrosa é aceitável. Eu já tinha meio que mencionado isso antes. A forma como o Atlético perdeu a Libertadores é um pouco dura de digerir. É um pouco difícil de aceitar. Com um jogador a mais, o jogo inteiro... 40 segundos ele foi expulso. Porra! 90 minutos, meu amigo. Final de Libertadores. E assim, quantas chances reais o Atlético criou durante o jogo? Não é que o goleiro do Botafogo fechou o Botafogo amassou o Atlético. O Botafogo jogou muito mais do que o Atlético com 10. Então, assim, eu acho que são argumentos bem respeitáveis. Sim. Vocês quase mudaram aqui a minha opinião. E tem um ponto na final pro Crespo Flamengo já também, acho né? eu ia falar isso agora. Da final pro Flamengo, o Flamengo amassou o Atlético. Eu ia falar isso agora. O Flamengo, ele passou o carro em cima do O Atlético. Flamengo é muito melhor que o Atlético. Não, mas olha só, mas olha só. era começo de trabalho do Felipe Luiz. Né? Entendeu? Então, assim, ele que já tinha um time nas mãos, e vamos lá, Copa do Brasil, o Galo era mais enfraquecido por não ter o Daverson e o Fausto Vera. Dito isso, não tem como você ser amassado numa final de Copa do Brasil e ainda perder o título em casa. O primeiro título da Arena MRV foi o do Flamengo. E era pra ser mais, o Flamengo quase fez mais. E assim, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, nossa atleticana pode me ajudar também. Everson, Bataglia, Lianco, Guilherme Arana, Otávio, Fausto Vera, Paulinho, Gustavo Scarpa, Hulk, Daverson, Bernard, Rubens. Olha quantos jogadores que teoricamente são de qualidade e ele não conseguiu fazer esse time jogar. Eu lembro muito bem da semifinal contra o Vasco. O Hulk achou um gol em São Januário. Ele achou um gol porque é o Hulk, que é um dos 5 melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Porque o jogo do Galo foi terrível. Terrível, foi horroroso o jogo do Galo. Então assim, cara... Foi melhor pro Vasco, né? Se livrar de um vice. Flamengo, não foi melhor não, Paulo. Não foi melhor não. Já me convenceram. Ó, já tô no hashtag Fora Milito, tá? Você lembra quanto é que... Fora Milito! Você lembra quanto foi a final? Eu te falo, cara. Foi 4x1. O Flamengo ganhou 4x1 e ganhou os 2 jogos. Fora Milito! Eu acho que é uma escolha que seria equivocada, cara. Eu não iria no Milito, não. O Raíza, Crespo até seria melhor, é isso? Eu acho até o Crespo uma opção um pouco melhor do que a do Gabriel Milito, viu, Ilan? Eu acho que o Crespo é um treinador um pouco melhor que o Milito.